Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Baruch, eu sou criadora do perfil AssédioNet no Instagram e aqui no YouTube. E eu sou especialista em assédio, em riscos psicossociais no trabalho. Assédio é um dos riscos psicossociais e nas suas consequências sobre a saúde mental e também sobre a saúde, principalmente de trabalhadores. O assédio está presente em todos os ambientes de convivência, mas em alguns locais como família e ambiente de trabalho, é onde a gente tem talvez as consequências mais deletérias e mais graves do assédio. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre quais seriam os principais comportamentos, as principais circunstâncias que caracterizam, que favorecem o assédio moral. Hoje vamos falar sobre assédio moral. Exemplos práticos, como identificar em situações práticas do dia a dia, frases que são muito características, típicas de situações assediadoras. Então quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Minha formação ela é muito extensa, eu tive necessidade de me aprofundar em várias áreas do conhecimento para entender mais sobre assédio. Eu estudei administração de empresas na melhor escola da América Latina, que é a FGV, estudei direito no Mackenzie, no direito me especializei, fiz pós-graduação, depois fiz mestrado, depois fiz doutorado em saúde mental e trabalho. E depois eu senti necessidade de fazer medicina, porque eu percebi que a medicina era um território de poder e falar sobre doença, especialmente sobre doença mental, falar que o trabalho pode causar depressão, é um grande tabu. Então eu precisava realmente ter essa autoridade e me tornar médica para poder falar com mais, digamos, veemência, sobre isso. Então, estou aqui e vamos conversar um pouco agora sobre isso. Bom, o que é assédio moral? É difícil definir assédio moral quando você entende muito sobre o assunto. Por quê? Porque toda definição teórica, ela nunca dá conta da vida real. A vida real ela é sempre mais rica do que qualquer delimitação que a gente tente fazer em torno de qualquer tema. Isso não acontece só com assédio. Se eu falar, o que é depressão? Depressão é isso, mas existem casos de depressão que são atípicos, então não vão exatamente estar ali dentro daquela definição. Mas óbvio, é possível sempre a gente ter conceitos que são aproximados e que dão conta de 80%, 90% das situações mais frequentes que a gente tem em relação a qualquer assunto. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu tenho uma visão ampla sobre assédio, eu não entendo o assédio só como aquela coisa de cercar alguém, sitiar um alvo para abatê-lo. A palavra assédio, a etimologia da palavra assédio, ela vem do ambiente militar. Então ela tem essa origem de cercar realmente um alvo com o intuito de derrubar esse alvo, mas hoje em dia assédio vai muito além disso e muitas vezes essa marcação desse alvo ela acontece de uma forma indireta e não direta. Ela vai acontecer por meio de um não convite, ela vai acontecer por meio de uma exclusão, ela vai acontecer por meio de uma desqualificação, ela vai acontecer por meio de pouca valorização daquela pessoa, mas sendo feito de uma forma proposital e intencional. Então, aquela ideia de que assédio são gritos, xingamentos, humilhação, ela prevalece. Sim, assédio é isso também, e muitas situações de assédio elas vão acontecer assim, A pessoa pode bater na mesa, demonstrar poder de alguma forma, abusar do poder de alguma forma. Mas não é só isso e muitas vezes, na grande maioria das vezes, especialmente em ambientes de trabalho, o assédio ele não começa de uma forma direta e ostensiva. Geralmente ele vai começar de uma forma comezinha, de uma forma indireta, de uma forma muitas vezes sutil, de uma forma que utiliza a própria estrutura que a pessoa dispõe para poder cometer assédio. Então, dá um exemplo para vocês. Eu sou gerente de uma loja e eu distribuo os clientes entre os vendedores. Então eu quero cometer assédio em relação a uma pessoa porque eu não gosto, porque ele me desautorizou, porque eu não vou com a cara dele, por qualquer razão. Eu quero perseguir aquela pessoa. Então eu vou dar os piores clientes para ele. Então olha só, esse é um assédio, por exemplo, que não tem aparentemente nada a ver com o assédio que é gritos, xingamentos, humilhações. Mas é um assédio que eu, Luciana, chamo de assédio por prerrogativas. Ele tem a prerrogativa de distribuir os clientes. Ele está dentro da sua atuação, dentro da sua função de gerente. Mas a motivação de fazer dessa ou daquela forma é uma motivação que tem um intuito persecutório, que tem um intuito de excluir, que tem aquele intuito de abater aquele alvo, de enfraquecer aquele alvo, ou de tornar aquela pessoa frágil ao ponto de que ela peça para ir embora, de que ela peça para sair. Então, esse também é uma situação comum de assédio. E às vezes acontece até por questões econômicas. Então nem sempre o assédio
ele vem por uma questão pessoal, inveja, ciúme, jogo de poder. Às vezes é questão econômica, então assim, eu tenho que demitir tantas pessoas, preciso reduzir custos, então eu vou tornar a vida daquela pessoa difícil para que ela peça as contas, para que ela peça a demissão e eu não tenha que arcar com os custos de pedir essa demissão, por exemplo. Então isso acontece também. É o único caso? Não é o único caso, mas acontece. É muito comum também situações de assédio em que a pessoa tem um poder dentro da empresa. Ela é membro da CIPA, ela é um dirigente sindical, ou ela está numa posição que ela é diretora de RH ou gerente de RH e ela escuta as pessoas, ela traz muito problema para gerência, para alta hierarquia. Ela é vista como uma pessoa que tem um perfil difícil, porque ela muitas vezes quer proteger as pessoas, quer lidar com os conflitos de uma forma mais cuidadosa, e muitas vezes isso é mal visto. Então o que acontece? Essa pessoa ela passa a ser vítima de assédio. Por quê? Porque ela está se colocando muitas vezes entre o sistema, entre a organização e as pessoas, funcionando ali como uma espécie de advogado, ou de pai e mãe que quer cuidar. Essa é uma situação bem clássica. A pessoa pode estar, por exemplo, na CIPA, é muito comum isso. A pessoa que está na CIPA, que ela quer fazer o trabalho dela na CIPA bem feito, em algum momento ela começa a sofrer retaliação por conta disso, porque ela gera incômodo. Então, o assédio, ele pode vir porque aquela pessoa ela se destaca. Tem uma frase que diz: prego que se destaca leva martelada. E essa frase ela é muito verdade quando a gente está falando, por exemplo, de assédio moral. Pessoas que se destacam em qualquer lugar tendem a ser alvo de pessoas que são inseguras. Então, o que acontece? As pessoas acabam projetando as suas inseguranças naquela pessoa que está indo bem, naquela pessoa que performa bem. Então, isso também é uma situação que é frequentemente causa de assédio moral. Mas, para falar agora dos principais modos, modos pelos quais o assédio ele se manifesta, diria perseguições, humilhações, constrangimentos, exclusão, desqualificação, comparação excessiva, rankings. Isso é muito comum numa outra área que seria o assédio organizacional. O que é o assédio organizacional? O assédio organizacional ele é um tipo de assédio moral. O assédio organizacional ele não é, por exemplo, um assédio sexual, ele é um assédio moral. Ele estaria dentro ali do moral e do psicológico. Existe uma diferença entre assédio moral e psicológico? Existe. O assédio moral, ele atinge a honra, ele atinge a sua imagem, ele atinge a sua boa fama, ele atinge a sua reputação, ele te atinge enquanto pessoa, o que você representa, como você se vê. Agora, o assédio psicológico, ele já passa pela tortura psicológica. Então, o gaslighting, que é aquele assédio pelo qual a pessoa ela fica confusa, ela não sabe mais o que ela sabe, se ela está errada, se ela fez algo de errado, se ela precisa pedir desculpa ou se ela, enfim, se alguém deve desculpas a ela. Então, o gaslighting, especialmente em ambiente corporativo, passa por isso. Então, existe uma manipulação psicológica, uma tortura psicológica, e aí existe essa diferença entre violência moral, assédio moral e assédio psicológico. Mas, voltando ao assédio organizacional. O assédio organizacional ele está dentro do moral e do psicológico. Ele não é um assédio sexual e ele acontece porque é cultura da organização. É o modo pelo qual a organização funciona. Ele é institucionalizado. Existe um outro nome que a doutrina italiana costuma falar, que é straining. Straining é esticar uma corda até ela não suportar mais. E o assédio organizacional basicamente é isso. Ele não é pessoalizado, ele não é direcionado a uma pessoa ou a outra. Ele é uma política que atinge a todas as pessoas e que geralmente vai colocar essas pessoas num nível de competição muito exacerbado, na cultura do cada um por si. Então, as pessoas vão descansar cada vez menos, elas vão trabalhar cada vez mais, elas vão ter que entregar cada vez mais. Em muitos casos, elas vão ter que lançar a mão de estratégias pouco éticas ou de estratégias com as quais elas não concordam ou que se chocam com os seus valores para poder atingir metas, para poder conseguir coisas. Elas vão ter que começar a exigir também dos seus subordinados que trabalhem de forma que elas não concordam, mas isso acaba sendo necessário para que se possa ter cada vez mais e mais resultados a qualquer custo. Então, assim, nem preciso dizer que o assédio organizacional para a saúde mental das pessoas é um desastre. A epidemia de burnout que a gente vê hoje, na atualidade, tem total relação com isso. Por quê?
além de adoecer as pessoas, qual que é o grande lance, né, o grande problema do assédio organizacional? Ele coloca as pessoas para competirem num nível muito sério. Então, aquela solidariedade que existe entre as pessoas, né, os mecanismos de defesa coletivos, eles não podem mais ser acessados. Então, além dela estar sofrendo um assédio da organização, dela estar adoecendo, ela não conta com a principal medida que a gente tem de sobrevivência no coletivo, que é a solidariedade. Então, o assédio organizacional, eu poderia até dizer que ele é um câncer dos tempos atuais e ele está totalmente relacionado a essa epidemia de burnout que a gente tem, a esse número expressivo de casos de burnout que a gente tem, e a gente nunca vai conseguir recuperar a saúde mental das pessoas no individual. Então, dizer assim, cuide do seu tempo, gerencie o seu estresse, fale não faça isso, não faça aquilo. A gente vai estar sempre no individual, e no individual essa luta ela é perdida, né? Essa batalha, digamos assim, ela é perdida. A recuperação da saúde mental, ela vem da recuperação do coletivo. Qual coletivo? O coletivo de trabalho, né? O coletivo de equipe. As pessoas conseguirem entender que nem todo mundo vai conseguir dar check em tudo, que nem todo mundo é bom em tudo, que algumas pessoas vão ter habilidades, que algumas pessoas vão se destacar mesmo e vão ser realmente as melhores e que a gente tem que aprender com elas e que elas fazem parte, mas que a gente não precisa ser igual a elas, né? Nem todo mundo precisa ser o melhor em tudo. Então, o assédio organizacional, ele precisa ser primeiro admitido pelas organizações. Elas precisam entender que elas fazem isso para que depois a gente possa realmente ter medidas melhores para poder motivar as pessoas, cobrar as pessoas, né, incentivar as pessoas a trabalharem. Acho que hoje em dia a gente vive um momento pós-pandemia em que a questão da saúde mental ela foi para um nível de mais importância. Acho que isso é inegável, indiscutível, mas eu acho que a gente ainda precisa dar um segundo passo, que é entender por que a gente sofreu tanto com a pandemia e por que a gente continua sofrendo tanto ainda no pós-pandemia. E para mim, essa chave, ela tá no coletivo, ela tá na questão da solidariedade. E quando a gente fala do assédio, a gente tem provas e provas disso, que a pessoa passa por assédio moral numa organização, o que ela pode fazer? Muitas vezes nada, porque ela olha para o lado, a pessoa com quem ela conta diz assim, olha, eu não posso ser a sua testemunha, se eu fosse você, eu não falaria sobre isso. Ela vai ao RH, ela faz uma denúncia, mas fala assim, a gente vai ver, a gente vai investigar, mas muitas vezes aquilo ali não prospera. Ela conversa com o advogado, ele vai dizer, suas provas não são suficientes. Ela vai até o psicólogo diz, é melhor então você mudar de emprego. Então, essa é uma realidade de muita gente, que sofre assédio, mas ou não tem como provar, não tem apoio, depende daquele emprego. Quando a gente fala de serviço público, então a gente vai para um outro nível de problema, que as pessoas têm instabilidade no cargo, as pessoas depositaram um sonho ali, as pessoas fizeram um concurso, e muitas vezes elas estão dentro de estruturas perversas de abuso de poder, no judiciário, no legislativo, no executivo, enfim, no serviço público municipal, estadual, municipal, e completamente adoecidas e sem perspectiva, né? Sem saída. Então hoje existe muita gente afastada no serviço público por conta de transtorno mental, e eu não teria problema de dizer que eu tenho certeza que na grande maioria desses casos o problema que tem por trás disso daí é assédio. São todos os casos relacionados a assédio? Não, mas em muitos casos, eu diria que 70%, 80%, provavelmente a causa é o assédio, e também o assédio ele está extremamente relacionado à epidemia de burnout também no serviço público. E aí que tá. Assédio organizacional não é só assédio organizacional. No serviço público a gente tem outras manifestações. Quais manifestações? No serviço público a gente tem uma desvalorização das pessoas. As pessoas elas não são valorizadas. Então, na grande empresa, no setor corporativo, a gente tem o oposto. A gente tem muita sobrecarga de trabalho, muita competição, mas tem mais valorização, ou deveria ter mais valorização. No serviço público, isso geralmente não acontece. A pessoa está ali, se ela fizer o trabalho dela bem feito, ótimo. Se ela não fizer bem feito, ótimo também. E muitas fazem o trabalho bem feito, ou muitas depositam muito naquele trabalho que realizam e não tem nenhum retorno. Então o burnout, por exemplo, ele é um desequilíbrio entre o esforço e a recompensa. E o que isso tem a ver com o adoecimento? Em muitos casos o problema vai estar no esforço, em outros casos o problema vai estar na recompensa. No caso do serviço público, a gente tem um problema crônico de
recompensa. No caso do setor privado, a gente tem um problema crônico no sentido de esforço, mas também muitas vezes tem de recompensa. Então, dei uma volta aí falando sobre o serviço público, o serviço privado, porque realmente no ambiente de trabalho muda um pouco a forma como o assédio acontece nesses dois ambientes, mas muitas vezes não muda tanto. O que acontece no serviço público? As pessoas passam muitos anos sofrendo assédio e geralmente os adoecimentos são mais graves. O que acontece no setor privado? As pessoas passam geralmente menos tempo sofrendo assédio e isso acaba tendo um fim mais trágico, acaba de uma forma mais aguda, como a demissão, um pedido de demissão, enfim, isso tende a eclodir de uma forma mais rápida, porque as coisas no serviço privado, no setor privado, elas são mais dinâmicas mesmo. Mas, enfim, voltando ao tema do inicial do vídeo, eu acho que talvez tenha ficado... Acho que ficou claro que assédio, ele não é isso ou aquilo. O assédio, como eu disse, ele pode acontecer por meio de prerrogativas. O assédio, ele pode acontecer por meio de uma dupla agenda. O que seria uma dupla agenda? A pessoa chega para você, conta uma história para você no trabalho, te engaja nisso e depois você vai, enfim, ser trapaceado por ela de alguma forma, porque ela não te contou todas as informações, você se engajou naquilo, você contribuiu e de repente ela está lá divulgando uma ideia sua, levando para frente um trabalho seu, e isso é sim uma forma de assédio. Então, como eu disse, eu vejo assédio de uma forma muito ampliada, muito amplificada, especialmente no mundo corporativo, que vai muito além do grito, da humilhação. Mas sim, o grito, a humilhação, eles fazem parte e em muitos ambientes eles estão super presentes, como em hospitais, em escolas, ambientes em que tem atendimento ao público, isso faz parte do dia a dia. Mas quando a gente fala da dinâmica corporativa, a dupla agenda é muito presente, o duplo vínculo, o duplo vínculo, o que é? É o assédio por duplo vínculo. A pessoa não tem para onde correr, digamos assim. Ela tem que atender rápido o cliente e ela tem que atender bem. E muitas vezes essas coisas elas são impossíveis de serem reconciliadas, de serem colocadas numa mesma equação. E aí ela sofre assédio por isso, porque mas você não está atendendo rápido, mas você não está atendendo bem. E leva um tempo até a pessoa entender que ela está sofrendo assédio, o porquê que ela está sofrendo assédio e o que é que está acontecendo ali que faz com que ela se sinta tão mal no trabalho sempre. E a verdade ela nunca vai acertar, porque é como se ela estivesse sendo avaliada por fatores que são antagônicos, que são opostos. É impossível atender muito rápido e atender com atenção, atender com detalhe, orientada para o detalhe. Então esse é um exemplo aí do duplo vínculo. Mas existe também um outro tipo de assédio que ele é super comum, eu já falei, é o assédio organizacional, mas é um subtipo, que é o sofrimento ético-político. O que é o sofrimento ético-político? O sofrimento ético-político é um tipo de sensação que a pessoa tem por ter que ferir os seus próprios valores. Então a pessoa ela vai se tornando uma sombra do que ela era. Ela entra numa organização e depois de 10 anos ela já atua e faz coisas que ela não se sente orgulhosa de fazer. Então ela não consegue mais encarar seus familiares, ela não consegue mais se olhar no espelho, ela não consegue mais pôr a cabeça no travesseiro e dormir, exatamente porque ela não se reconhece mais. Ela vive uma crise de valores. E a isso a gente chama de sofrimento ético-político. Esse é um termo da Bader Savaia, que é uma professora da Psicologia Social da PUC, que tem um livro chamado Artimanhas da Exclusão, onde ela traz esse conceito. Mas esse conceito está presente em outros lugares. Um americano chamado Richard Sennett, que é super famoso, tem um livro chamado A Corrosão do Caráter, onde ele trabalha basicamente também esse conceito. Então, o assédio organizacional, muitas vezes, ele impõe isso às pessoas que trabalham numa organização. Passar por esse sofrimento ético-político. E isso traz muito adoecimento. Isso traz adoecimento de todo tipo, de toda natureza, não é só mental. E isso traz uma carga para a pessoa também. Certa vez eu recebi um depoimento no Instagram e a pessoa dizia assim, ela assistiu um vídeo meu onde eu falava sobre assédio organizacional e ela falou assim, nossa, essa sou eu fiz isso durante 10 anos numa padaria, eu era essa pessoa que cobrava dessa forma. E até que chegou um ponto que eu não aguentei mais. Então ela adoeceu por ser obrigada a assediar, porque talvez no fundo ela não tinha esse valor, isso para ela não era uma forma correta de tratar as pessoas, mas ela era obrigada a tratar as pessoas daquela forma. Então assim, ela estava praticando assédio e adoecendo por conta disso. Por quê? Porque isso traz um sofrimento ético-político.
para te ajudar de forma prática. Tem um QR Code aqui na tela que você pode escanear e também tem o link aqui na descrição do vídeo do meu Instagram. Eu quero te ajudar de acordo com o que você precisar e no seu momento. Não deixe de entrar.